tendo, claro, parcerias, forças, mas resguardando o direito de que essas experiências locais sejam respeitadas. E para mim, gente, eu estava ali delirando, emocionada com a fala da professora orientadora de estudo. Qual é o nome dela? Lucinaide. Quando ela diz assim, nós instituímos uma orientação do trabalho do quarto e quinto, sem nem sequer o Estado ou o Ministério da Educação ter divulgado isso. Nós ampliamos a dinâmica de trabalho para o primeiro ano, né, que é mais organizadinha, para o segundo e para o terceiro. Gente, isso é fantástico, é isso que para nós interessa no PROAN. Que os municípios peguem as políticas na mão e ajustem as políticas aos seus contextos, às suas necessidades. Para mim, só vale se for assim. E esse é um diálogo que a gente tem muito intensamente na equipe do PROAN, sabe? Muito intensamente, porque eu estive nesse lugar. Eu sei dessa realidade, né? Eu fui coordenadora pedagógica por muito tempo em Santo Antônio de Jesus, de ir para a zona rural, de conhecer o que é escola sábado seriada, de acompanhar e de lidar com o professor e com a formação do professor, da educação infantil até o ensino superior, né? Então, é importante que a gente pense nos nossos espaços políticos, mas que organizem essas políticas de tal forma que permitam os sujeitos que implementam ajustá-las. Se não for assim, é pacote. Se não for assim, é pacote. E isso é um exercício que a gente faz internamente muito grande, porque as pessoas chegam e dizem assim, professor, o município está fazendo desse jeito, ó, a gente está orientando assim, o município está fazendo desse jeito. Compromete os objetivos, né? O que é que está em xeque? Porque a gente também costuma dizer, tem elementos no âmbito da política, no âmbito do programa, que são inegociáveis. Por exemplo, não dá para a gente atuar no âmbito do trabalho como município que não tem o sentido da participação. Aí eu vou pedir licença ao município e dizer assim, respeito a sua opção, mas se não há aqui a compreensão de que este movimento de participação precisa ser assegurado, então a gente vai dar um tempo e mais adiante, quem sabe a gente não se encontra. Né? Mas tem que ter, na dinâmica daquele município, o espaço para ele dizer, olha, o movimento de participação aqui vai ser diferente. A audiência pública aqui vai ser diferente. Você sugere um modelo, mas aqui a gente vai ser diferente. Ótimo, perfeito. E é muito, muito significativo a gente ouvir isso. Né? E foi fruto, e aí eu já vou entrando no outro tema, porque aí se eu não tiver dado conta de alguma das questões, a gente depois responde no debate. E é exatamente por acreditar neste processo de diálogo e ter a responsabilidade de assegurar os objetivos e os princípios do PROAN que nós estamos o tempo todo atentos às demandas que os municípios vão apresentando. Nós instituímos o Pacto pela Alfabetização em 2011, essa história acho que todos sabem, o Estado da Bahia 2010, por uma orientação do secretário de Educação, foi buscar a experiência do Estado do Ceará, uma referência de trabalho que estava bastante, que se destacava no contexto do Nordeste, né? No sentido de garantir a alfabetização das crianças, e a partir dessa experiência, a partir dessa experiência do Ceará, nós formatamos uma política no âmbito do Estado. A nossa política, ela foi inspirada, e a gente agradece por demais a experiência do Ceará, porque se não tivéssemos a oportunidade de dialogar com aquelas pessoas, de aprender com eles, nós estaríamos com certeza aqui ainda nos equivocando em muitos aspectos que foi possível a gente avançar, né? Então, em 2011, a gente institui o programa. A gente institui o programa com a perspectiva de atuar no ciclo posto, na lei, no projeto. A proposição era para atuar na alfabetização de crianças, garantindo que os 8 anos de idade ela pudesse ter, pelo menos nessa primeira etapa, nesse ciclo, ter aí o
processo de alfabetização inicial assegurado. Bom, aí vem 2012 o Pacto Nacional, a secretaria é convocada, o secretário vai para a reunião em Brasília, eles apresentam um formato de programa, perfeitamente possível de dialogar com a experiência do Estado, mas quando ele é implementado em 2013, começa a implementação e ninguém chama a gente para poder dizer, olha, porque também se inspira na Bahia e no Ceará para instituir a Política Nacional, né? E aí, quando a gente começa o trabalho do Procura Nacional e que a gente se dá conta, não tinha, a gente ficou como política estadual comprometido. Bom, são desafios que a gente vai buscando superar também nos diálogos institucionais, né? O secretário bem muito empenhado, com o Ministério, na própria universidade, estabelecendo esse diálogo. Mas tinha uma demanda posta dos municípios, que foi sendo apresentada pelos municípios, de atendimento aos professores do 4º e 5º ano. E aí, dois elementos importantes da gente considerar. Tanto a política estadual como a política nacional excluíram desse processo formativo um ator muito importante, que são os coordenadores pedagógicos de escola, né? Isso ficou muito forte. É claro que no momento que a gente instituiu a política, essa exclusão não foi algo intencional, mas não foi algo também que não fosse do nosso entendimento, né? Não foi assim, esqueci, não. Ela foi fruto de uma impossibilidade, de uma limitação financeira, né? Recursos financeiros e recursos humanos, que implica no financeiro, de atender um volume maior de profissionais. Então, precisávamos priorizar, e priorizamos naquele momento a formação de um coordenador pedagógico que atuasse como orientador de estudo, atendendo diretamente o professor do 1º ano, porque a ideia é que a gente pudesse fazer a implantação progressiva, 1º ano 2011, 2012, 3º ano 2013, 4º ano 2014. Primeiro, segundo, terceiro, 2012, 13, 14, né? Bom, mas aí, enfim, alguns percalços foram acontecendo e a gente acabou, em função das dificuldades de diálogo com o Programa Nacional, e aí essa dificuldade de diálogo está muito mais posta no Ministério da Educação do que na universidade, porque as universidades elas foram envolvidas num processo e orientadas pelo Ministério da Educação. Então, o problema não está na universidade, o problema está na origem, né, da política no âmbito do Ministério. Bom, de lá para cá, a gente vem ouvindo e acolhendo essas demandas, que é de inclusão do coordenador pedagógico e de ampliação, inclusive, do trabalho para atender o professor do 4º e 5º. Como na ação do Pacto Estadual, nós implementamos um processo de acompanhamento, formação com acompanhamento, que a gente busca intensificar cada vez mais. Nós chegávamos, eu mesmo cheguei em várias unidades escolares, quando ia olhar, acompanhar o trabalho do 1º ano, a gente estava lá. Não, eu vi o que eu estou fazendo no 2º, no 3º, no 4º, no 5º. Então, a rotina apresentada para o trabalho, como uma proposição de organização do trabalho do 1º ano, ela se desdobrava na sala do 2º, na sala do 3º, no 4º, no 5º, e a gente foi ficando assim, meu Deus, é possível? É possível. Então, a gente começou, a partir dessas observações e dessas demandas, considerando a continuidade, não do governo, mas dos interesses políticos, né? No início deste ano, então, apresentamos para compor o pacto, o Educar para Transformar, um pacto pela educação, que o governador toma agora como uma política importante, né? Uma política prioritária no seu governo. Nós começamos, portanto, a sistematizar uma ação voltada para atender essas solicitações que nós recebemos dos municípios. Outro elemento muito forte a considerar foram os indicadores de avaliação. Nos chamava a atenção nos resultados do Awari Alfa e no próprio resultado da ANA, que esses resultados, eles não acompanhavam os resultados observados na turma do 1º ano. Tem um trabalho diferenciado no 1º ano? Tem. E, gente, é muito emocionante. Um dia eu estava no final do ano, mês de setembro, na secretaria, e uma formadora me ligou de uma sala de aula do município de Mugugê, uma escola quilombola. E ela disse, professora, e ela ia chorando, né?
Eu acho que com isso que a gente lida com o humano, né? A sensibilidade ela é importante, é fundamental. E ela diz assim, professora, você precisa ver o que eu estou vendo aqui. Uma sala de 27 alunos, todos lendo e produzindo pequenos textos. Então, tem um trabalho diferenciado no primeiro ano. E que, infelizmente, em muitos contextos que não tiveram essa iniciativa relatada aqui por São Miguel das Matas, a gente não vê. Então, o que é que acontece? Quando a gente pega o resultado da Ana, que pega o menino do terceiro, e a gente vai desdobrar a análise desses resultados, nós nos deparamos com um desempenho compatível com o aluno do primeiro ano. Né? Mas é como se esse professor, que não está envolvido no processo de formação, ou num processo de orientação para a organização da sua rotina didática, na mesma dinâmica do primeiro ano, tivesse aí uma ruptura. E aí o desempenho ele vem sendo diferenciado, né? Porque não é em todos os lugares que nós temos um encaminhamento de um diálogo com o professor, por mais que PNAE, que eu acho que é uma política que veio agregar, não tenha dúvida, mas a orientação para a organização da rotina de um formato que permita o professor organizar o seu trabalho de forma mais segura e estabelecer uma transposição do ideário teórico para uma realidade prática. Isso está muito mais, digamos que, organizado, é muito mais favorável no trabalho do primeiro ano. Acho que a proposta do Estado ela permite isso, e isso é o que muitas pessoas vêm dizendo e que o professor vem dizendo. Nós fizemos uma avaliação no final do ano, ouvindo professores e orientadores de estudo, e nessa avaliação a gente percebe isso. Eles solicitam a extensão, a ampliação do trabalho com a proposta nas turmas do segundo, do terceiro e do quarto, e aí a demanda também como material didático que dê esse suporte ao professor. Bom, daí nasce, portanto, desta demanda, desse diálogo com as redes, com os profissionais que vêm atuando no âmbito da alfabetização, nasce a proposição de trabalho que a gente incorpora ao Pacto com Municípios pela Alfabetização para dar conta do envolvimento do coordenador pedagógico e do atendimento aos professores do quarto e do quinto ano. Bom, e o primeiro ao terceiro, como é que fica? Nosso compromisso com o primeiro e o terceiro é desde 2011, com os municípios que assim aderiram ao programa desde 2011 e aqueles que foram aderindo na sequência. Nós mantemos com a universidade e com o Ministério da Educação o diálogo para a integração dos dois programas. Mantemos, não tenha dúvida. Esse ano, em função do desenho do Programa Nacional apresentado e da indefinição do início do programa este ano, nós negociamos com a universidade e estaremos iniciando a formação, retomando a formação dos orientadores de estudo do primeiro ao terceiro ano. Tá certo? Porque esse ano nós temos uma proposição de material didático que vai ser distribuído para as redes, tanto em língua portuguesa como em alfabetização matemática, e o material didático ele é um instrumento do processo formativo desse professor. Tá? A gente não distribui material dissociado da formação. O município às vezes diz assim, eu quero aderir, mas eu só quero material, eu não quero participar da formação. Espera aí, você ainda não entendeu o que é o programa. O programa é um programa de formação de professores. O material ele vem para apoiar o professor, né, para que este professor possa, analisando a sala de aula e as demandas do seu aluno e favorecendo um processo de estudo, de investigação, de pesquisa, de reflexão teórica, possa organizar proposições didáticas, né, que favoreçam esta aprendizagem das crianças. Então não tem essa coisa de que o material é um elemento do processo formativo. E nós, inclusive, começamos esse ano sem o material, que o município que tem, que o município não tem. Um problema a gente não queria que acontecesse isso, não queria, mas em função da